sessão ordinária judicial por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Tribunal do Distrito Federal. Hoje é dia 27 de junho de 2022, são 17 horas mais 17 minutos em Brasília. A ata da sessão anterior foi previamente encaminhada a todos. Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Então, vamos dar início ao julgamento, acolhendo, esse é o primeiro pedido aqui, na sustentação oral. Então, vamos chamar aqui o número 1, item 1 da pauta. Representação por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor. O representante é o Diretório Regional do Partido Avante DF. Temos a sustentação oral. Está inscrito aqui o doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, o ABDF, número 23.067. E também temos sustentação oral pela representada Paula Moreno para o Belmonte. Está inscrito o ilustre advogado, doutor Melilo Diniz do Nascimento, o ABDF número 13.096. O relator da representação, que leva o número 06001360, é o ilustre, o eminente desembargador Renato Rodovalho Scúffel. Como nós temos os dois inscritos para a sustentação oral, eu indago aos ilustres advogados se dispensam a leitura do relatório ou necessitam que seja feita a leitura. Então, inicialmente, doutor Bruno, dispensa a leitura. Excelência. Doutor Melilo, né? Doutor Melilo, o senhor dispensa a Também leitura? Dispensa, excelência. Dispensa. Também então, dispensa. Eu vou passar a palavra para o... Aqui, o primeiro que eu vou chamar vai ser o doutor Bruno, né? Que é o, em nome do representante do Diretório Regional do Partido Avante. Então, com a palavra para a sustentação oral inicial, doutor Bruno Rangel Avelino da Silva, pelo Diretório Regional do Partido Avante, PF. Pelo prazo regimental. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, demais desembargadores, senhora desembargadora, doutor Melilo, cumprimento aqui da nossa tribuna virtual, desembargador Robson, já desejo aqui também melhoras para que o senhor tenha uma rápida recuperação. E com relação à representação proposta pelo Partido Avante, eu faço breve uso do espaço de sustentação oral para destacar os seguintes pontos. A representação é por propaganda antecipada, em razão da utilização de outdoors pela representada. Os outdoors, como meio publicitário, são incontroversos nos autos. Não há discussão sobre se eles existem ou não. Existem os outdoors e, então, esse é um dado, um fato incontroverso nos autos. A partir daí, o que resta saber é possível utilizar outdoor como peça publicitária de propaganda no período de pré-campanha? E com relação a esse tema, a Justiça Eleitoral se debruçou já por diversas vezes ao longo do tempo e entendeu que o outdoor é um meio publicitário que não pode ser utilizado na propaganda eleitoral ao longo das eleições. E também entendeu que o outdoor, enquanto engenho publicitário, também não pode ser utilizado no período de pré-campanha. Também não há dúvida de que não estamos em um período fora da pré-campanha, não estamos em um período alheio às eleições, estamos inegavelmente em um período de pré-campanha, onde naturalmente os pré-candidatos começam a se apresentar ao eleitor. Se apresentam ao eleitor, a maioria deles nos termos da lei, não fazendo pedido explícito de voto. Então, é natural que os pré-candidatos
se apresentem ao eleitor, colocando seu nome em destaque, trazendo, né, alguns de seus feitos, suas características. Isso é possível. A grande questão quando um candidato, quando a lei permite que um pré-candidato faça isso por meio de um adesivo e um veículo, a lei garante que todos os pré-candidatos que desejem utilizar esta forma assim o façam, do mais rico ao menos endinheirado. Todos eles têm acesso ao mesmo meio de propaganda. Quando a Justiça Eleitoral, mais especificamente aqui o TSE, expressamente na resolução 23.610, vedou a utilização de outdoor também na pré-campanha, ele o fez por considerar que, ao contrário dos adesivos, o outdoor está limitado a um pequeno grupo de pré-candidatos. E aí, com relação ao outdoor especificamente, não se faz uma análise propriamente de conteúdo, mas se faz uma análise do meio utilizado. Esses são os termos do artigo 3º, letra A, da Resolução 23.610, de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral. Esse artigo diz que é propaganda eleitoral antecipada o pedido explícito de voto ou, quer dizer, o pedido explícito de voto ou a utilização de meio vedado durante a campanha eleitoral. Quer dizer, a utilização de um outdoor em período de pré-campanha é um meio proscrito durante as eleições. Então, com relação à utilização de outdoor, não se faz uma análise especificamente do conteúdo. Se o conteúdo do outdoor tiver pedido explícito de voto, quer dizer, ele acerta, ele atinge a lei em dois aspectos: pedido explícito de voto e utilização de outdoor. Se o outdoor não tiver pedido explícito de voto, ele atinge a lei em um dos pontos, que é a utilização do outdoor como meio proscrito ao longo das eleições. E, por fim, é importante destacar que essa representação tem também o objetivo de nortear as ações dos pré-candidatos, inclusive dos pré-candidatos do próprio partido representante. Ao longo das últimas semanas, é notório pela cidade a utilização de diversos outdoors, não só os da hora representada, mas de outros pré-candidatos, e é importante que o tribunal se posicione no sentido de definir sobre a possibilidade de utilização ou não, e, se possível, em que condições. Defendemos que não se utilize, até porque, no âmbito do próprio partido Avante, se o tribunal hoje disser que é possível a utilização de outdoor na pré-campanha sob alguma circunstância, o partido orientará os seus candidatos nesse sentido, mas seguramente entre os pré-candidatos do próprio partido representante existirá tamanha desigualdade, porque poucos deles conseguirão utilizar o outdoor e a maioria deles não conseguirá utilizar o outdoor como meio de pré-campanha. Algo absolutamente diferente dos adesivos, que são comuns e cuja autorização é clara para apresentação, porque de A a Z todos os pré-candidatos conseguiriam utilizar. É isso, fico aqui ainda reiterando o pedido de procedência da representação e desejo uma boa tarde. Ok. Então, agradecemos ao ilustre advogado, Dr. Bruno Rangel Avelino da Silva, pela sustentação oral, falando em favor do Diretório Regional do Partido Avante. Agora eu passo a palavra ao ilustre advogado, Dr. Melilo Diniz do Nascimento, que vai falar em favor da representada Paula Moreno Paro Belmonte. Com a palavra, pelo prazo regimental, doutor Melilo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e todos. Quero saudar os ilustríssimos desembargadores e também a desembargadora Nilsoni de Freitas, saudar
o membro do Ministério Público Eleitoral, Dr. Wellington, saudar a todos os funcionários do TRE e especialmente o advogado da representante, o Dr. Bruno Rangel, que com lucidez coloca questões que são questões importantes. Entretanto, quero primeiro classificar de onde falamos. E falamos em nome da deputada federal Paula Belmonte. Paula Moreno Paro Belmonte é deputada federal que, ao longo de seu mandato, tem, como está comprovado nos autos por documentos, tem feito o trabalho de não só representar os que a constituíram, mas também de dialogar com a sociedade, com as comunidades, a partir de alguns mecanismos, dentre eles outdoors. Esse outdoor foi colocado a público considerando a importância da cidade de Ceilândia. Ceilândia completou 51 anos e foi feito um outdoor que, além da face da representada, tinha lá, parabéns, Ceilândia, 51 anos, mensagens pela bravura, pelas batalhas, pela bondade, e dizendo que era um outdoor da deputada federal Paula Belmonte. Isso foi divulgado em abril, e que é o tempo do aniversário de Ceilândia, e fica evidente que nesse material que foi colocado ao lume, não só dos ceilandenses, só foi na Ceilândia, mas também agora a avaliação desse egrégio tribunal eleitoral, que não havia os componentes que são vedados, não havia pedido explícito de voto ou mensagem nenhuma com relação à menção à candidatura e ao pleito que se avizinha de outubro. Portanto, me parece que esse caso concreto se enquadra completamente nos precedentes do Tribunal Regional Eleitoral, deste regional, como também do Tribunal Superior Eleitoral. A peça publicitária que foi colocada ao descortino da comunidade, e também agora deste Tribunal Eleitoral, continha apenas uma felicitação pelo aniversário da cidade. É como se o doutor desembargador Renato fizesse aniversário e se fizesse uma saudação a esse momento importante. O bom dessa composição é que, falando Renato, falamos de 3 desembargadores de uma vez só. Então, o grande desafio disso tudo é compreender o caso concreto. É claro que o representante tem suas questões que eu respeito muito e as escutei, e me parece que há por detrás disso mais problemas internos do que em relação à atividade da representada. Porque, na verdade, ela não pede voto, não se dimensiona como algo além de fazer isso durante todo o seu mandato de deputada federal. Portanto, diante disso, não há pedido expresso ou implícito sequer de voto, constitui indiferente eleitoral, não implicando qualquer responsabilização nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504 e na linha da remansosa jurisprudência e conjunto de precedentes dos tribunais eleitorais por todo o país e também no Tribunal Superior Eleitoral. Diante desse quadro fático e jurídico, é que a representada pleiteia a improcedência da representação. Muito obrigado e boa tarde. Muito bem. Então, passamos a palavra agora ao eminente relator, desembargador Renato Rodovalho Escúcio. Senhor presidente, eminentes desembargadores, ilustre procurador regional eleitoral, doutor Wellington, ilustre advogado, doutor Bruno Rangel, que na oportunidade já cumprimento pela sua objetividade e pela sua lucidez na defesa de sua tese, bem como o ilustre doutor Melilo Diniz também, pela sua clareza e espontaneidade na defesa da representada.
né? Inicialmente, eu gostaria de desejar as boas-vindas e as felicitações ao ilustre colega também, desembargador Robes. Estamos muito felizes pelo seu retorno e torcemos pelo seu pleno estabelecimento. E diante da dispensa da leitura do relatório feito pelos ilustres advogados, eu já passo a proferir o meu voto, né? A questão que cinge nos autos é a verificação se é possível ou não, né, a propaganda eleitoral antecipada pela representada Paula Belmonte através de outdoor, que parabeniza o aniversário da cidade satélite de Ceilândia, né? Análise de seu conteúdo, eminentes colegas, é que permite concluir que a propaganda é permeada por mensagem subliminar que, no mínimo, mantém viva a lembrança do nome da candidata e associa a possíveis benefícios da região. Por outro lado, não se pode negar que a conotação afetiva presente na mensagem veiculada, parabéns, Ceilândia, 51 anos, pela bravura, pela bondade, pelas batalhas, né? Essa é a mensagem fixada no outdoor. Como se sabe, a nova redação do artigo 36, a linha A, da Lei 9.504, de 1997, o legislador realizou ponderação entre a liberdade de expressão e outros valores contrapostos, em especial a igualdade de oportunidades, optando por permitir diversas condutas aos pré-candidatos, desde que ausente o pedido explícito de votos. Portanto, quando houver pedido expresso de votos, somente se pode justificar a restrição à liberdade de expressão dos pré-candidatos quando a mensagem for capaz de efetivamente desequilibrar a disputa. No meu voto, já disponibilizados aos eminentes colegas, eu junto já precedentes dessa casa, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, em voto proferido pelo eminente ministro Barroso, no qual peço permissão para destacar no item 5, que estabelece que, no caso que estava sendo julgado, foi vinculado por meio de 2 outdoors, em janeiro de 2020, mensagem de felicitação pelo aniversário do recorrente. Não houve a exaltação de qualidades típicas de um candidato a cargo eletivo, mas apenas a divulgação dos dizeres. Sua história merece homenagem, incapazes de vinculá-lo a qualquer slogan ou pauta eleitoral. Também não há registro do valor gasto com a instalação dos outdoors e tampouco qualquer elemento que revele a aptidão que afronta o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. O mero destaque dado à fotografia do representado e o uso da cor verde utilizada em campanhas eleitorais anteriores são insuficientes a vincular a mensagem ao pleito eleitoral. Este é a conclusão do voto proferido pelo eminente ministro Barroso, que não configura propaganda eleitoral antecipada a veiculação por meio de outdoor, que ficou exposto pelo período de 2 meses próximos à eleição, de mensagem de felicitações relativa a Dia das Mães, à população na qual constava o nome e a foto do pré-candidato. Eu tive a liberdade de inserir o meu voto também, o parecer lúcido do ilustre procurador, que, no mesmo sentido, ele indica, ele é o sentido de que não há propaganda eleitoral, uma vez que não há nenhum slogan, não há nenhum pedido de voto, não há nenhum símbolo, né? Em razão disso, senhor presidente, eminentes colegas, em consonância com o parecer da Procuradoria, julgo
improcedente o pedido formulado pelo Diretório Regional do Avante. É como voto, senhor presidente. O eminente relator, desembargador Renato Rodovales Costa, está julgando improcedente a representação. Como vota o eminente desembargador Robson Barbosa? Com o eminente relator. Eminente desembargador Souza Prudente. Com o eminente relator, presidente. A eminente desembargadora Nilsonide Freitas Custódio. Senhor presidente, inicialmente cumprimento os ilustres advogados por suas manifestações, mas acompanho o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador Renato Guanabara Leal. Presidente, boa tarde a todos os eminentes colegas, desembargadores eleitorais. Cumprimento o doutor Bruno, doutor Melilo. Parabenizo o relator pelo excelente voto e o acompanho, tendo em vista diversos julgados aqui desta corte nos últimos meses, no mesmo sentido. Com o relator, presidente. Como vota o eminente desembargador Renato Gustavo Coelho. Presidente, eminentes pares, eu também primeiro gostaria de registrar e cumprimentar os nobres advogados pela clareza dos argumentos apresentados. Também gostaria de cumprimentar o nobre relator pelo excelente voto e pela clareza do voto também. E, nesse sentido, também estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamação do resultado do julgamento. Representação julgada improcedente, nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Agradecemos a presença dos ilustres advogados, doutor Bruno Rangel Avelino da Silva e doutor Melilo Diniz do Nascimento. Boa tarde, a Vossa Excelência. Boa tarde. Vamos a um pedido de preferência, item 7 da pauta. Nós temos aqui uma prestação de contas de candidato, eleições 2018. Requerente, Pedro Ivo Santana Borges de Lima. Está inscrito para ostentação oral, o ilustre advogado, doutor Fábio Monteiro Lima, o ABDF número 43.463. A prestação de contas é de número 060-1819-89. O relator é o eminente desembargador Souza Prudente. Eu indago ao ilustre advogado, doutor Fábio, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, com a palavra, pelo prazo regimental. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor desembargador presidente Roberval Bellinati, desembargador relator Souza Prudente, senhoras e senhores desembargadores, muito obrigado. É uma honra estar aqui nessa tribuna, é sempre diferente voltar à tribuna presencial. Trata-se de uma prestação de contas tempestiva, foi apresentada com toda a documentação obrigatória, com valor total de aproximadamente R$80 mil à época, que não utilizou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou tampouco do fundo partidário. Inclusive, teve sobra de recursos eleitorais, todas as despesas de campanha foram quitadas e o valor de sobra foi devolvido, foi entregue ao partido à época, em R$ 2.396. O candidato não eleito, um jovem com 26 anos à época dos fatos. A ilustre área técnica levantou inicialmente 3 dúvidas nessa prestação de contas. Uma doação de cessão de uso de um imóvel no valor de R$ 500. Esse imóvel era justamente a casa onde ele residia, que era de propriedade da sua mãe, Dona Maria de Jesus, e que nós trouxemos posteriormente aqui a matrícula do imóvel com a comprovação da propriedade. Foi uma doação estimada em R$ 500, que tanto a área técnica, desde sempre, reconheceu a sua irrelevância para a solução do caso. Uma suposta despesa não escriturada. A área técnica, na circulação, ao procurar no sistema da Secretaria de Fazenda, encontrou a nota fiscal número 1824 da empresa Gigaprint, a qual não teria sido declarada pela campanha. Ocorre que a área técnica poderia ter verificado desde pronto que se trata de nota fiscal cancelada, o que é fato público que poderia ter sido reconhecido inicialmente. De toda forma, nós trouxemos a nota fiscal cancelada e, adianto, a nota de número 1825, que é imediatamente posterior, corrigida com o erro material que havia nessa 1824, que originou seu cancelamento, está nos autos desde sempre, foi juntada
valor pago, tudo corretamente prestado. Inclusive, as duas têm o mesmo valor, porque havia um erro na descrição do objeto da nota 1824. E aqui nós chegamos no que é o cerne deste processo. Havia no extrato bancário as seguintes entradas. No dia 20 de agosto, depósito em cheque bloqueado, valor R$10.000, identificador 307.025.187. Depósito em cheque desbloqueado no dia 21, no mesmo valor, como é da natureza do cheque, ele aparece num dia, é conferido e liberado no dia seguinte. Quando nós, na campanha, vimos depósito em cheque, aquilo soou estranho para os nossos ouvidos. E fomos, né, o administrador da campanha foi ao Banco do Brasil, pediu a cópia do cheque. E viu que se tratava de um cheque nominal à campanha, datado de 17 de agosto, emitido por Vilar Administração de Bens, uma pessoa jurídica. Ora, doação de pessoa jurídica, valor indevido, o que é que você faz? Se está devidamente identificado, devolve ao emissor. E assim foi feito um TED no dia 22 de agosto, com o mesmo valor de R$10.000 para a conta da qual saiu o cheque referido. Só que aqui eu preciso fazer o meu meia-culpa, senão nós talvez não estaríamos aqui. Eu estava às vésperas do nascimento do meu primeiro filho e não vi essa publicação. Então, estes documentos que eu me referi aqui foram juntados após o prazo de 3 dias previsto em lei. Ora, então não se pode conhecer desses documentos? Há uma vírgula a ser feita. A relatora, à época, é a desembargadora Maria do Carmo, e ela despachou a área técnica dizendo para verificar se há valores a serem devolvidos. Inclusive, em 7 de abril de 2022, esta Corte julgou o Acórdão 9412 de situação bastante semelhante, em que uma candidata a deputada distrital não eleita em 2018 também apresentou justificativa extemporânea que justificava porque ela não deveria devolver valores ao erário. E ficou assim emendado. A fim de evitar a devolução indevida de valores ao Tesouro Nacional... Deixar ela rolando, depois pegar esse vídeo e jogar no canal oficial. Não, mas o Eduardo... Ele quer no canal. Posso continuar? Pode continuar. A fim de evitar a devolução indevida de valores ao Tesouro Nacional, foi admitida excepcionalmente a juntada de documentos extemporâneos, o que também afastou a suposta irregularidade dos autos. É esse o caso dos autos. A dúvida que concernia a área técnica foi totalmente aplacada pelo comprovante de depósito do cheque e pelo cheque nominal. Não se trata de valores que não circularam pelo sistema bancário, de um depósito em dinheiro, nada disso. De um cheque nominal. E, portanto, a devolução era de um valor plenamente identificado. Portanto, esses documentos foram juntados. O Ministério Público, no seu parecer, reconhece que, apreciados os documentos, a dúvida está sanada e recomenda, nesse caso, a aprovação com ressalva, mas pontua que talvez não fosse o caso de reconhecimento dos documentos. Então, o apelo que eu faço a essa Corte, agradecendo pela atenção de Vossas Excelências, é que conheçam destes documentos, ao menos para fins de apreciação da devolução ao erário. Porque não há valores de origem desconhecida. Trata-se de um cheque nominal. Isso foi devolvido em menos de 24 horas do que nós tivemos conhecimento do que ocorreu. O candidato sempre se pautou pela ética, pela probidade, buscou atender aos ditames dessa nossa extensa regulação da melhor forma possível. E eu peço aos senhores a máxima vênia e a máxima compreensão, que é típica desta Corte. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradecemos ao ilustre advogado, doutor Fábio Monteiro Lima, pela pregatória oral, e passamos a palavra ao eminente relator, desembargador Souza Prudente. Confirmando, presidente, o número do processo, é uma prestação de contas sob o número 060-1819. É isso, né? Sim. Ponto 89. Muito bem. Prestação de contas de Pedro Ivo Santana Borges, de Lima, candidato ao cargo de deputado distrital pelo Partido Popular Socialista, PPS, relativo às eleições de 2018. Intimado para se manifestar sobre as irregularidades inicialmente detectadas
pela unidade técnica, o prestador quedou ciente que, após o parecer do Ministério Público Eleitoral, o prestador juntou aos autos memoriais, apontando esclarecimentos sobre documentos que já se encontravam nos autos. Em parecer final, a unidade técnica exarou o parecer pela desaprovação das contas, considerando a existência de divergência registrada na prestação de contas e aquela presente nos extratos eletrônicos. O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo não conhecimento da petição ID 24.26.834, mantendo-se o parecer pela desaprovação das contas. E, se acaso aceita a petição em referência, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. E o meu voto, nesse sentido, preliminarmente, destaca-se que o prestador de contas juntou aos autos memoriais, quando já ultrapassada a faculdade processual de juntar de documentos em prestação de contas. Ante a alegação de que se tratava de esclarecimentos sobre documentos já presentes nos autos, o então relator determinou o retorno. A então relatora determinou o retorno dos autos à unidade técnica, exclusivamente para evitar devolução indevida de valores ao erário. Há precedentes jurisprudenciais aqui juntados aos autos e, no caso em tela, trata-se de situação particular em relação a documentos já presentes nos autos, para afastar a devolução de valores ao erário. Dessarte já constava dos mencionados autos informação de que a doação do bem imóvel, que apresentou 0,61% da receita, avaliado em R$500, era da genitora do prestador de contas, Maria de Jesus Santana, e foi declarado como endereço para atribuição do CNPJ da campanha. Outra irregularidade foi a omissão da nota fiscal no valor de R$3.400. No entanto, a nota fiscal encontrava-se, na realidade, cancelada. As irregularidades foram afastadas pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral. A falha que persistiu a desaprovar as contas foi uma entrada de recurso financeiro no valor de R$10.000 e devolução no mesmo dia para a administração de bens limitada, sem que houvesse escrituração do fato contábil na prestação de contas apresentada. O Ministério Público Eleitoral entendeu que a ajuizada movimentação financeira não foi escriturada, mas o prestador de contas justificou que as transações envolvidas se referiam à devolução imediata de receita financeira recebida de fonte vedada, sem dele se utilizar. E, portanto, esclarecido o apontamento
não havendo prova do benefício à campanha pela percepção de recursos financeiros de origem proibida, mesmo que temporariamente, cumpre afastar a mencionada irregularidade. Portanto, da irregularidade que seria devolvida aos cofres públicos, caso entendida como recurso de origem não identificada, e a movimentação financeira, atestando que o recurso, de fato, não foi utilizado na campanha eleitoral. Vale dizer, o prestador devolveu imediatamente receita percebida de fonte vedada, tal como manda a legislação de regência. Então, com essas considerações e acolhendo o parecer ministerial no caso em exame, declaro aprovada, com ressalvas, as contas de Pedro Ivo Santana Borges de Lima. Este é meu voto, presidente. Muito bem. Então, o eminente relator está aprovando as contas com ressalvas. Como vota a eminente desembargadora Nilsone de Freitas Custódio? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador Renato Guanabara Leal? O eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Renato Gustavo Coelho? Presidente, cumprimentando o nobre advogado que sustentou da tribuna, eu também estou acompanhando integralmente o voto do relator. Eminente desembargador Renato Rodovalho Scúcio? Acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Eminente desembargador Robson Barbosa? Com relator, excelência. Proclamação do resultado do julgamento, contas aprovadas com ressalvas. Nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Agradecemos ao ilustre advogado, doutor Fábio Monteiro Lima, pela sustentação oral. Obrigado. Prosseguindo, vamos chamar agora o número 2 da pauta. Trata-se de pedido de autorização para veiculação de publicidade institucional, intitulada Feminicídio, para enfatizar a existência dos canais de denúncia de atos de violência contra a mulher e os serviços de acolhimento e proteção que são disponibilizados pelo Distrito Federal. O pedido tem o número 0600281-34. O requerente é o Distrito Federal, advogado doutor Djacir Cavalcante de Arruda Filho, o ABDF número 10.481. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Renato Rodovalho Escúcio. Senhor presidente, eminentes pares, o caso é simples, o meu voto já foi disponibilizado aos colegas. Trata-se de uma petição civil requerendo autorização de veiculação de publicidade institucional relativa ao feminicídio, realizado pelo Distrito Federal por solicitação da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. No seu pedido, a Secretaria, o Distrito Federal, elenca 9 itens, alegando a necessidade dessa veiculação, dessa propaganda. Já no meu voto, eu fundamento no artigo 30. Autoridades, né? E diante da comprovação do Distrito Federal acerca da urgente necessidade e da gravidade, que a gente sabe que delitos dessa espécie, somente a divulgação de canais de proteção
e de notificação, eu defiro o requerimento formulado para autorizar a veiculação de publicidade institucional relativamente ao feminicídio. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Então, o relator está deferindo o requerimento para que seja veiculada a publicidade do Distrito Federal. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo. Proclamação do resultado. Requerimento deferido nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Vamos chamar agora o número 3 da pauta. Trata-se de prestação de contas de candidato a eleições 2018. Requerente Leonardo Batista da Mota Brito. Advogado, Dr. Carlos Alberto Fernandes, o ABDF número 42.173, prestação número 060-2765-61. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Robson Barbosa. Eu já compartilhei. Eu vou utilizar... Leonardo Batista, o requerente. Eleições de 2018, prestação de contas, deputado distrital, intempestividade, falha formal. Anotação de ressalva, doação financeira de recursos privados, depósitos de extrapolação do limite previsto na norma de regência. Recursos de origem não identificada. Devolução ao Tesouro Nacional. Contas desaprovadas, presidente. Então, o eminente relator está desaprovando as contas. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo. De acordo. Proclamação do resultado do julgamento. Contas desaprovadas nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o número 4 da pauta. Prestação de contas de candidato, eleições 2018. Prestação número 060-2613-13. Requerente João de Deus Silva Carvalho. Advogado, doutor Joaquim Oliveira Lima, OABDF, número 2040. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Robson Barbosa. Eleições de 2018, prestação de contas, candidato a deputado distrital. Apresentação incompleta dos documentos obrigatórios na seção de bem imóvel. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Registro de informações sobre as contas bancárias, incorporações caracterizando eu formal. Confusão no trânsito de recursos públicos. Ausência de comprovante das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento da campanha. Valor relevante, devolução ao erário do Tesouro Nacional e desaprovação das contas. O eminente relator está desaprovando as contas. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo, presidente. De acordo. Do resultado do julgamento, contas desaprovadas nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o número 5 da pauta. Outra prestação de contas de candidato a eleições de 2018. Prestação número 060-2403-9.
Requerente, Sivaldo Marques Rebouças. Advogado, doutor Alexandre Dodov Wort Bordalo. OAB Rio de Janeiro, número 116.336. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Prestação de contas de Sivaldo Marques Rebouças, candidato ao cargo de deputado distrital pelo Partido Social Cristão, PSC, relativo às eleições 2018. A intempestividade na apresentação das contas do candidato representa falha passiva de ressalvas. Em processo de circularização, foi detectada a omissão de notas fiscais, que, no caso dos autos, envolveram R$ 3.162,99. Afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Encontradas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas, o que consta nos extratos eletrônicos, depósitos identificados não são hábeis para aferir a origem dos recursos, mas tão somente atestam que entregou o dinheiro ao banco, representando uma falha grave na rastreabilidade dos recursos financeiros, o que determina que tais valores sejam caracterizados com recursos de origem não identificada e determinada a correspondente devolução ao Tesouro Nacional. Então, nos termos da legislação pertinente, o uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os artigos 10 e 11 da referida norma, implica a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato. E apesar, no caso, de notas fiscais indicando gastos com automóveis, não houve declaração de doações estimáveis em dinheiro dessa espécie, o que, no caso dos autos, contribuiu para a falta de confiabilidade dos dados apresentados. Com estas considerações, declaro desaprovadas as contas de Sivaldo Marques Rebouças, com a devolução do valor constante dos autos no montante presidente de R$ 4.367,99 a ser recolhido ao Tesouro Nacional, de acordo com a legislação pertinente. Este é meu voto. O eminente relator está desaprovando as contas. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Contas desaprovadas. Nos termos do voto do eminente relator. Decisão unânime. Vamos chamar agora o item 6, meia dúzia da
Prestação de contas de candidato à eleição em 2018, número 0602429-57, requerente Neviton Ferreira, advogado doutor Alexandre Bordalo, OAB Rio de Janeiro, número 116.336. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Souza Prudente. Neste caso, prestação de contas de Neviton Ferreira, candidato ao cargo de deputado distrital pelo Partido Social Cristão, verificou-se em processo de circularização a omissão de notas fiscais, que, no caso dos autos, envolveram 83,42% da arrecadação, a afastar a aplicação dos nominados princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, considerando que a disciplina do uso dos recursos públicos deve obedecer a critérios rígidos, a não comprovação de irregular utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enseja a determinação e devolução ao Tesouro Nacional nos termos da legislação pertinente. Com essas considerações, eu declaro desaprovadas as contas de Neviton Ferreira, relativa às eleições de 2018, e determino a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.342,47, com a devida atualização monetária, no prazo de 5 dias, de acordo com a legislação aplicável na espécie. Este é o voto, presidente. O eminente relator está desaprovando as contas. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Proclamação do resultado do julgamento. Contas desaprovadas. Temos o voto do eminente relator. Decisão unânime. Quero agradecer também a presença neste plenário, aqui nessa sessão de julgamento, do eminente juiz auxiliar da presidência do TRE, doutor Pedro Araújo de Hugo Tainé. Obrigado pela presença. Estará acompanhando pessoalmente a sessão. Doutor Fábio, encerrando. A palavra está livre. Se alguém quiser fazer algum comunicado, deixar alguma mensagem. Então, eu ressalto aqui que o tribunal deseja plena recuperação ao eminente Padre Robson Barbosa de Azevedo, que nesse final de semana foi submetido a uma cirurgia para a implantação de 5 stents no coração. Está novinho agora, né, Padre Robson? Está tudo bem, né? Tudo. Então, mas ainda tem outras coisas para tratar, né? Está certo. Felicidades a todos. A próstata mesmo, né? Essa está me apavorando. Está certo. Então, não havendo mais processos aptos para julgamento, declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima sessão será realizada amanhã, dia 28 de junho, a partir das 17 horas. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite.